Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão, depois pegou os 7 pães, deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem para o povo. Muito bem, nós temos aqui o relato da multiplicação, dos pães, está no Evangelho de Marcos, que nós lemos. Os discípulos têm consigo 7 pães. Nós sabemos que a palavra de Deus ela é marcada pela simbologia dos números. Não se trata de fazer numerologia, estejamos atentos. Por exemplo, o valor simbólico do número 7 equivale à plenitude, à perfeição. Então, esse número 7 aqui no Evangelho de hoje tem um significado importante, porque dizer que eles tinham 7 equivale a dizer que eles tinham tudo para oferecer para a multidão. Mas o problema se tornou a multidão, porque ter 7 pães não permitiria dar de forma satisfatória comida para 4.000 pessoas, que era o número da multidão. Até porque nem seria possível comprar essa quantidade de pão numa região escassa, numa região deserta e sem recurso. Quem é capaz de multiplicar o que nós temos? Quem é capaz de potencializar a nossa humanidade para fazê-la tornar-se um dom para toda a humanidade? Cristo, e apenas Cristo. É ao seu comando que a multidão se senta e agora se torna uma multidão expectante, espectadora do milagre de Deus. E nós somos assim, espectadores da graça de Deus, no sentido de que nós vemos a força de Deus agir, porque é Deus o protagonista e não somos nós. Por isso que o que aconteceu no Evangelho de hoje não foi uma mera partilha, foi a ação milagrosa de Deus. Porque os nossos meios, eles são sempre escassos, insuficientes. Chega um momento na nossa vida que nós temos que nos render à ação poderosa de Deus. Existe um limite para a ação humana. Depois de fazer a multidão se sentar, Jesus eleva a oração de ação de graças ao Pai, porque a sua confiança está nele, a sua confiança está em Deus. Por isso, se até Jesus ensinou que a nossa oração deve ser um abandono em Deus, por que nós muitas vezes insistimos em confiar em nós mesmos? Por fim, ele parte os pães e os entrega aos discípulos para que agora sim estes os distribuam a toda a gente. Satisfeitos ficaram todos, diz o texto, porque só Deus é capaz de saciar a fome da nossa alma. Sobre todos vós desça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.